Boa tarde a todos, eu chamo Mónica Zosarte, sou investigadora na Universidade de Coimbra e sócia fundadora da Quality Plant. Começo por agradecer à Comissão Organizadora a oportunidade de apresentar alguns dos nossos resultados neste congresso e hoje a minha apresentação irá focar-se em técnicas de clonagem do kiwi do laboratório para o campo. Como todos sabemos, a cultura do kiwi é uma cultura que se tem mostrado bastante relevante em termos económicos no nosso país, já com alguma expansão, e por isso é necessário apostar em técnicas que permitam o fornecimento de plantas de qualidade. E é aqui que surge a micropropagação e é sobre esta técnica que eu irei falar hoje um bocadinho mais em pormenor. As plantas do kiwi podem ser propagadas por técnicas convencionais de propagação, como por exemplo a estacaria e enxertia, mas de facto a cultura in vitro garante algumas vantagens competitivas. Portanto, as plantas produzidas desta forma, as chamadas plantas micropropagadas, são efetivamente plantas de qualidade acrescida. E algumas das vantagens desta técnica estão aqui referenciadas. Portanto, as plantas obtidas são clones. Isto quer dizer que são geneticamente iguais entre si e iguais à planta-mãe. Esta particularidade permite-nos ter outra vantagem em termos competitivos, que é garantir a homogeneidade dos produtos finais. Portanto, se pensarmos numa cultura de kiwi, o facto das plantas serem geneticamente uniformes permite também ter alguma homogeneidade da fruta, portanto, produzir kiwis e obter kiwis com calibre semelhante. Por outro lado, as plantas micropropagadas, e se repararmos nesta imagem do lado direito, são produzidas em recipientes estéreis, portanto, em condições ascéticas. E, portanto, as plantas que se obtêm são livres de doenças e de pragas, não têm fungos, não têm bactérias, não têm vírus. E, portanto, são plantas de elevada qualidade fitossanitária que não é possível obter por outros métodos de propagação. Para além disso, proporcionam-se a estas plantas as condições ideais de crescimento, portanto, o meio formulado com todos os nutrientes que elas necessitam para crescer e temperatura e luz controlada e, portanto, obviamente as condições ideais para terem um crescimento ótimo. Isto também permite-nos produzir plantas em qualquer altura do ano, porque as condições são controladas e, portanto, independente da sazonalidade. Existem 3 tipos de micropropagação, eu hoje irei focar só 2 tipos, a organogénese e a proliferação de meristemas, que de uma maneira muito simples diferem entre si no tipo de material que se utiliza para estabelecer a cultura e também naquilo que é necessário ocorrer para que se formem novos rebentos recorrendo a estes 2 tipos de micropropagação. E, portanto, no caso da organogénese, geralmente utilizam-se diferentes tecidos da planta, nomeadamente folhas, que é o caso aqui esquematizado, e, portanto, um pedaço de folha é colocado em meio de cultura adequado, lá está com os nutrientes que a planta precisa, mas também com condições que façam com que neste tecido foliar surjam meristemas. Portanto, os meristemas são induzidos, eles não existem neste tecido, e a partir desses meristemas formam-se então os chamados novos rebentos que irão dar origem a novas plantas. Já no caso da proliferação de meristemas, como o nome indica, não é preciso induzir meristema. Porquê? Porque já vamos utilizar partes da planta-mãe onde esses meristemas já existem, nomeadamente os nós. Na região dos nós existem os chamados meristemas axilares e se colocarmos estes pedaços de planta em meio de cultura adequado, também podemos promover o desenvolvimento deste meristema. Portanto, ele prolifera, daí o nome proliferação de meristemas, e origina um novo rebento. Em termos de propagação em larga escala e em termos comerciais, as empresas que se dedicam à micropropagação de plantas geralmente utilizam esta técnica para obter plantas em larga escala, já que é uma técnica mais rápida e mais vantajosa do que a organogénese. Em termos de micropropagação, existem tipicamente 3 a 5 fases. A fase de estabelecimento foi aquela que eu acabei de referir, em que se pretende estabelecer a cultura in vitro, portanto, utiliza-se material proveniente da planta-mãe e este material tem que ser devidamente desinfetado e colocado em condições de crescimento ideais, de forma a estimular o desenvolvimento de rebentos. É uma fase muito crítica, porque muitas vezes nesta fase ocorrem contaminações provenientes, obviamente, do material que veio do exterior. E, portanto, se não conseguirmos controlar a contaminação, não conseguimos evitar, a cultura tem que ser
não pode ser aproveitada e, portanto, é uma das fases mais críticas. Assim que se tem culturas bem estabelecidas, livres de qualquer tipo de contaminação, passamos para a fase de multiplicação, em que basicamente queremos e pretendemos aumentar o número de material, de quantidade de material in vitro, o número de rebentos. E, portanto, esquematizando aqui, olhando aqui para a figura, dos rebentos obtidos é possível seccioná-los em diversas proporções, em que cada uma delas tem os tais meristemas, aqui na zona dos nós, e colocar cada um destes novos rebentos em meio de cultura. Cada um destes novos rebentos irá originar novos rebentos, que por sua vez podem ser novamente seccionados e por aí fora. Portanto, nesta fase, em teoria, consegue-se uma multiplicação exponencial a partir de um único explante proveniente da planta-mãe, portanto, e de um explante pequeno, daí o nome micropropagação. Assim que se tem a quantidade de plantas ideais ou necessárias, e aqui estamos a falar em termos comerciais ou em termos de empresas que se dedicam à micropropagação, milhares de plantas, passa-se para a fase de enraizamento. Portanto, in vitro, as plantas não são, na verdade, estes rebentos não são plantas formadas, não são plantas completas, geralmente apenas dispõem da parte aérea e, portanto, para sobreviverem no exterior é necessário induzir a formação de raiz e é isso que se faz no enraizamento. Em algumas espécies é necessária uma fase intermédia de alongamento, ou seja, em que o rebento é muito pequenino e é necessário dar-lhe algum tempo no meio sem hormonas para ele alongar. No caso do kiwi, da nossa experiência, isso não é necessário, portanto os rebentos têm o tamanho adequado para passarem logo à fase de enraizamento. As plantas devidamente enraizadas depois estão aptas a passarem para o exterior e a aclimatizarem, e é a outra fase também mais crítica do processo é precisamente esta, a aclimatização. Portanto, as plantas in vitro são plantas frágeis, elas estão habituadas a condições controladas e para aguentarem as condições exteriores têm que ser gradualmente adaptadas a uma maior intensidade luminosa e uma menor umidade. E, portanto, eu vou apresentar-vos alguns dos trabalhos que têm sido realizados neste âmbito, nomeadamente em actinídea deliciosa em 3 variedades, 2 fêmeas e o macho tomuri. Foram estabelecidos e otimizados técnicas de micropropagação, nomeadamente por organogénese e proliferação de meristemas, e desenvolveram-se também alguns trabalhos de enraizamento, quer in vitro, quer ex vitro. No final da minha apresentação vou também falar-vos de uma nova técnica de distinção entre plantas fêmeas e plantas macho, baseada em testes genéticos. E, portanto, começando com a organogénese, basicamente utilizaram folhas de culturas já previamente estabelecidas, pedaços destas folhas foram colocados em meios de cultura, e a estes meios de cultura adicionaram-se hormonas. Portanto, é necessário aqui todo um trabalho, e foi realizado todo um trabalho de otimização, de avaliar qual a melhor concentração de hormona qual a melhor hormona, de forma a induzir a formação de novo meristema e a formação de rebentos. E, portanto, neste caso, utilizou-se uma citocinina e uma auxina, o NAA, e avaliou-se qual a melhor concentração e hormona de forma a promover aquilo que pretendíamos, portanto, a formação de novos rebentos. Os rebentos obtidos foram colocados em novo meio de cultura, o meio MS, portanto, este MS é um meio já formulado, em que já sabemos a quantidade de nutrientes e vitaminas, ferro, etc., que a planta necessita, portanto, já está otimizado, e selecionou-se depois a melhor hormona de crescimento, neste caso a citocinina, que promove a proliferação do rebento, de forma a manter estes rebentos in vitro. Eu não vos vou amassar com tabelas, com os resultados, porque obviamente todos estes parâmetros são quantificados, vou só mostrar algumas imagens do processo e, portanto, aqui na imagem 2 conseguem ver perfeitamente uma folha inicial onde se formaram os novos rebentos a partir dos meristemas induzidos. Estes meristemas foram depois separados e colocados em novos meios de cultura que permitiram a formação de plântulas e depois algumas até enraizaram espontaneamente, como podem ver aqui na imagem. Outro tipo de micropropagação otimizado para estas variedades foi a proliferação de meristemas. Aqui recorremos a ramos de plantas-mãe recolhidas no exterior. Como o material provinha do exterior, foi necessário todo um processo de desinfecção aplicando fungicidas comerciais.
Estes ramos foram depois colocados em recipientes com água durante algum tempo em condições controladas e devidamente tapados para estimular o brulhamento, e estes novos brotos que continham meristemas foram colocados em meio de cultura e, portanto, para isso é também necessário esterilizar, desinfetar este material, colocar em meio, mais uma vez utilizou-se meio MS suplementado com sacarose, diferentes concentrações das tais hormonas referidas e também a combinação das duas, otimizando e escolhendo a mais promissora, e depois mantiveram-se os rebentos obtidos, dividiram-se, seccionaram-se, multiplicaram-se e obtiveram-se no melhor meio, no mais promissor. Portanto, há algumas imagens deste processo, cá está os brotos formados nos ramos que provieram da planta-mãe, o estabelecimento da cultura, os novos rebentos formados e aqui sim um rebento já com vários nós que pode ser seccionado para multiplicar e assim produzir uma maior quantidade de plântulas. Aqui um bocadinho mais esquematizado, portanto o rebento já formado, os nós são depois divididos, colocados em novo meio de cultura e neste caso fizemos também uma experiência de teste como é que as plantas se comportam in vitro na presença e ausência de luz. Muitas vezes isto é usado para promover o crescimento da planta em altura, portanto, no caso da ausência de luz, e isto facilita na produção in vitro, ou seja, o técnico que está a repicar as plantas, ou seja, a dividir os nós, é mais fácil fazê-lo quando tem plantas mais altas do que quando tem este emaranhado de folhas que dificilmente consegue ver os nós e, portanto, muitas vezes opta-se por esta metodologia intermédia de forma a permitir uma separação nítida dos entre-nós e desta forma o melhor aproveitamento do material in vitro. Das plantas obtidas foram também otimizados o processo de enraizamento e aclimatização e, portanto, no enraizamento usaram-se duas metodologias, o enraizamento in vitro, em que, tal como o nome indica, é promovida a formação das raízes nas plântulas, utilizando culturas in vitro, e, portanto, neste caso, os rebentos obtidos, a base é mergulhada numa solução de uma hormona de enraizamento, o IBA, neste caso utilizou-se e otimizou-se a concentração, sendo a mais promissora 1 grama por litro, colocada em meio de cultura adequado e, ao fim de algum tempo, avaliada a taxa de enraizamento, o comprimento da raiz maior e outros parâmetros importantes nesta fase. As plantas devidamente enraizadas são depois transferidas para o exterior e entramos então na tal fase da climatização, em que no caso do kiwi é uma fase até bastante simples, porque as plantas enraizam facilmente e também aclimatizam facilmente. Quando estamos a falar em produção de larga escala, o enraizamento in vitro não é tão viável e opta-se muitas vezes, quando é possível adaptar e optimizar para a espécie em produção, o recurso ao enraizamento ex vitro. O que é que isto quer dizer? A planta é retirada das condições in vitro e o enraizamento é feito diretamente no substrato e, portanto, estamos aqui a encurtar a cadeia produtiva e a planta já fica enraizada no seu substrato final. Portanto, é mais vantajoso e também a qualidade das raízes também é superior e, portanto, também fizemos uma otimização, testaram-se diferentes hormonas de enraizamento comerciais preparadas na casa, diferentes concentrações, diferentes tempos de exposição e as plantas também enraizaram perfeitamente, portanto o kiwi é uma planta que enraiza facilmente, as percentagens de enraizamento são sempre acima dos 90% e a aclimatização também correu bastante bem. Mais uma vez, mostro-vos aqui algumas imagens, alguns pormenores, portanto, do enraizamento in vitro, onde vem perfeitamente aqui a formação de uma raiz, a técnica de enraizamento ex vitro, já com plântulas enraizadas, que depois são transferidas para alvéolos maiores e as plantas micropropagadas geralmente são comercializadas com este formato e sensivelmente com 15, 20 centímetros. E, portanto, passando agora para a última fase da minha apresentação, em que gostaria de deixar-vos com esta informação, porque é extremamente relevante e interessante, a existência de um novo teste genético que nós conseguimos otimizar e conseguimos fazer também já na Universidade de Coimbra, em colaboração com a Quality Plant, que é precisamente a identificação, a diferenciação de plantas plantas masculinas e femininas,
usando testes genéticos. Portanto, penso que toda a gente saberá que o kiwi tem planta masculina e feminina e que a distinção se fazia até agora morfologicamente e, portanto, era necessário esperar que a cultura florescesse de forma a verificar se de facto as flores eram femininas ou masculinas, como conseguem ver aqui na imagem, e depois quando as flores estão abertas, de facto é muito fácil reconhecer. Mas até lá é um bocadinho difícil e, portanto, houve um grupo de investigadores japoneses que desenvolveu esta técnica. Nós tivemos a sorte e também a capacidade de entrar em contato com eles, de tentar estabelecer cá esta metodologia e, efetivamente, por uma análise de PCR, que agora já se fala muito e toda a gente já ouviu falar, precisamente com esta história da pandemia, conseguimos extrair o DNA de diferentes plantas, de diferentes zonas, e testar a metodologia e otimizá-la. E, de facto, efetivamente, conseguimos identificar, pela presença de um gene típico das plantas masculinas, identificar os machos quando aparece uma banda no nosso gel e as fêmeas quando essa banda não é ausente. Portanto, isto só para dizer que, efetivamente, uma nova metodologia para diferenciar estas plantas, muito recente, portanto, em termos científicos, isto foi publicado em 2019 e, portanto, que eu tenha conhecimento, ainda não se faz em termos comerciais. E, portanto, resta-me agradecer-vos a vossa atenção, dizer-vos que a Quality Plant está disponível e os investigadores também da Universidade de Coimbra para esclarecer alguma questão que tenham, deixo aqui os nossos contactos e estou disponível para tudo o que for necessário. Muito obrigada.